Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A Ele toda a honra, toda a sabedoria, todo o domínio, toda a glória por todos os séculos. Hoje nós estávamos lendo o Evangelho do menino epilético, que está lá narrado no capítulo 9 de São Marcos, versículos de 14 a 29. É um evangelho um pouco mais longo, mas os três evangelistas narram esse episódio. Marcos no capítulo 9, Lucas também no capítulo 9. O menino epilético que o pai leva aos discípulos, aos apóstolos, para que eles curassem o menino. E Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João e vê aquela multidão discutindo com os discípulos, os fariseus, discutindo com os discípulos, e pergunta para eles o que é que está acontecendo. E o pai do menino já se lança na frente: olha, eu vim aqui trazer meu filho para os teus discípulos curarem, mas eles não conseguiram, que ele tem um demônio que joga ele na água, joga ele no fogo para o matar. Mas teus discípulos não conseguiram. Então, a gente estava pensando nesse evangelho, pedindo, é claro, ao Espírito Santo que iluminasse, e ele termina com uma repreensão de Jesus aos discípulos, quando perguntam a eles por que aí Jesus vem e expulsa o demônio mudo do menino, de forma que o menino, depois de uns espasmos lá, depois de se atirar ao chão e espumar, ele é curado. Logo depois, os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, por que foi que nós não pudemos curar o menino? Por causa da vossa falta de fé. Por causa da vossa falta de fé. Aí ele pergunta, Jesus responde-lhes: por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônio, só pode ser expulsa à força de oração e de Jesus, e de jejum. Esse é o capítulo 17 de São Mateus. E Marcos, ele está narrado lá no capítulo 9. Mas a gente pegou as passagens paralelas para nos ajudar a entender. E quando os discípulos não o curaram, e quando o pai da criança diz: já o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curar, responde Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? A gente pode imaginar que essa cura do menino, ela é muito semelhante ao que nós vivemos hoje. As pessoas, num determinado momento de suas vidas, ou sofrendo por uma doença, por uma dor, por um problema de família, atormentada por um mal, então, seja físico, seja espiritual, e as pessoas procuram Jesus, vão lá e querem uma solução imediata para aquilo que estão sofrendo. Por exemplo, pessoas podem ir à igreja, ou procurar um grupo de oração, ou até um sacerdote, e pedir uma bênção ali: eu quero que eu seja curado, quero que meu filho seja curado. Então é uma coisa bem toma cada lá,
uma coisa de bate-pronto, uma coisa mágica. É como tirar o coelho de uma cartola. Então, a gente vai meditando essa passagem e vai vendo que hoje muitas pessoas vivem a fé esperando mágicas, coisas instantâneas. Eu estou com dor no pé, Jesus cura minha dor no pé, pronto, ele já quer ir embora curado no pé. Mas Jesus vai dizer aqui, tanto para os discípulos como para o pai da criança. Em Mateus ele vai dizer: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Geração incrédula e perversa. Incrédula porque não tinham fé. Mas o que é, nesse caso, eles não tinham fé, mas Jesus vai associar essa fé à oração. Ele vai dizer, lá em São Marcos, ele diz: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. De nenhum modo a não ser pela oração. Em São Mateus ele vai dizer: quanto a esta espécie de demônios, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Tomamos então a primeira parte em São Marcos, vai dizer: só pode ser expulso pela oração. E tanto dos discípulos como do pai da criança, do menino que estava atormentado por um demônio, o que transparece nesse evangelho é a imediata solução que eles querem para aquele menino. Jesus tinha descido do monte, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e seu irmão e conduziu-os à parte de uma alta montanha e se transfigurou na presença deles, logo depois da transfiguração. Então, aqueles discípulos que foram com Jesus viram a transfiguração, o acompanharam, estavam junto com Jesus. E os discípulos ficaram lá embaixo, discutindo com o povo, ensinando o povo talvez, mas não fizeram aquilo que os outros discípulos fizeram. Subiram no monte para orar com Jesus. Mesmo na narrativa dizendo que eles estavam dormindo, a gente imagina o cansaço que eles passavam, que eles sentiam, porque eles dizem, diz o Evangelho em algumas partes, que eles não tinham tempo nem para comer. Tal era o número de pessoas que se achegavam a eles e a Jesus. Agora, vamos pensar, o demônio só se pode ser expulso à força da oração. Isso ele diz em São Marcos. Então, nós temos fé? Temos. Como é que se manifesta essa fé? Porque nós já dizíamos ontem que nós precisamos estar unidos à videira, receber a seiva da videira. E uma das formas, de se receber essa seiva de Jesus é através da oração. O que acontece na oração? Quando nós acreditamos que Deus nos ama, nós o queremos amar também. O amor exige reciprocidade, exige uma nota, um retorno. Então, quando você reza, você está amando a Jesus. Imagine você, fora da tua necessidade, você tem um problema e fica batendo nessa tecla, cura meu problema, cura, 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 e você
e às vezes pede oração para as outras pessoas também. Estou passando por esse problema, reze por mim, mas você não para rezar. Você não para sentir a oração, para sentir o que é a oração. Como já dissemos, é claro, a mais perfeita oração, é claro que foi a que Jesus ensinou. Então, ali, ela vai, no Pai Nosso, por exemplo, vai resumir toda a sua oração. Tomamos um exemplo, estou com um problema no pé, eu não posso andar mais, ou não posso andar direito, e você fica clamando todo o tempo, meu pé, meu pé, meu pé. É um pedido, mas pode-se dizer que não é uma oração. A oração é o momento que você para contemplar a misericórdia de Deus que te ama. É por isso que o Pai Nosso diz assim: santificado seja o vosso nome. Ponto. Você que já esqueceu do seu pé. Pai nosso que estais no céu. Está pensando no Pai, está pensando, santificado seja o vosso nome. Claro, queremos ser curados das nossas dores, dos nossos problemas. É evidente, eu quero também. Eu tenho muitos problemas e quero ser curado deles. Mas eu preciso separar os meus pedidos da minha oração. Jesus vai dizer no momento precioso do Evangelho: vocês não precisam pedir a Deus, o Pai sabe o que vos é necessário. Olha, vocês não precisam pedir a Deus, porque Deus já sabe o que vos é necessário. Claro, tem todos os pontos positivos. Não a criticamos, não analisamos nenhuma das outras coisas que se dizem, que se você precisa pedir, você precisa falar, eu tenho essa dor, Jesus cura essa dor. Tudo é válido. Mas nós estamos agora pensando nessa oração que expulsa o demônio, que expulsa o mal de nós. Jesus disse que o Pai, o próprio Pai vos ama, Ele cuida de vós. Então não se preocupem, o Pai dará a vocês o que é necessário, dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, para meditar, não é necessário fazer isso, mas apenas para meditar, vamos separar pedido de oração. No Pai Nosso fazemos pedidos também. Mas vejam os pedidos do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Nós estamos pedindo que venha a nós o reino de Deus, que seja feita a vontade dEle. Não nos deixes cair em tentação, estamos pedindo. Mas olha o que nós estamos pedindo. Mas livrai-nos do mal. Amém. Também é pedido, mas é uma oração? Ela é um pedido dentro da oração? O que isso se torna diferente? Porque eu comecei a rezar pedindo ao Pai Nosso, aquele Pai que estás no céu, venha, Pai, eu tenho um Pai no céu, Ele vive eternamente, e eu peço, Ele está sempre ao meu lado. Porque em todas as situações que eu vivo, sejam elas tão difíceis quanto forem, Deus está fazendo o bem em mim. Deus é o eterno bem e jamais Ele deixa de fazer bem. Se você estiver, por exemplo, doente no hospital, fazendo uma cirurgia, de uma recuperação muito longa, 2, 3, 4, 6 meses, pessoas ficam internadas, tempos enormes, em cada instante de todo aquele tempo, 6 meses, 1 ano, quantos forem, Jesus não deixa de realizar o bem na sua alma, porque é impossível a Deus
parar um segundo sequer de fazer o bem para cada um de nós, para cada um dos seus filhos. Então, quando nós oramos, quando nós rezamos, mesmo que peçamos, nós estamos buscando a glória de Deus. Ao começar o Pai Nosso, santificado seja o teu nome, cada dia mais eu estou pedindo a graça de bendizer a Deus, porque se em cada instante da minha vida Ele faz o bem em mim, na minha alma, no meu corpo, então eu jamais posso deixar. É claro que somos vencidos pelo cansaço, pelo sono. Então, a oração que nós fazemos já é uma oração do reino de Deus, de todas as pessoas que estão participando do reino de Deus aqui nessa terra. Venha a nós o vosso reino. E eu não peço só por mim, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes, é o plural, não nos deixes, a todos nós. A nós não nos deixes cair em tentação. A nós livrai-nos do mal. Ó a universalidade da oração do Pai Nosso. A abrangência é o sair de si. Aí você começa a orar e os pedidos que você faz já não somente te melhorariam, te curariam, te transformariam, mas a toda a humanidade, a todos os filhos de Deus. Nossa Senhora pede muito em Fátima, rezem pelos pecadores. Então, quando Jesus desce lá da montanha e encontra toda essa discussão, eles não fizeram, eu queria que o menino fosse curado, eles não curaram o menino. Aí, veja assim, a pronúncia do pai da criança. Você pode, e apresentei a teus discípulos, eu acho aqui o versículo. Jesus respondeu: por causa da vossa falta de fé. Então, a fé daquele pai se resumia numa resolução imediata do seu problema. Esse pai nunca amou a Deus, porque ele vai dizer lá: vem em socorro, eu creio, mas vem em socorro a minha falta de fé. Vem em socorro a minha falta de fé. Se podes, tudo é possível para quem tem fé, porque o pai da criança vai dizer: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós. Se podes, olha, é uma ofensa a Deus. Se você pode me curar, então faz. Se você pode, ou a condicional aí, se você puder. Olha a displicência desse pai, a falta de amor desse pai, e a falta de amor resultou na falta de oração. É como hoje pessoas que percorrem, têm uma dor de barriga e vão em tudo quanto é lugar e querem ser curadas a todo custo daquela dor de barriga. Qualquer tipo de dor, e não se contentam, vão aqui, vão lá, vão para lá. Por que o quê? Porque não querem rezar, porque não têm fé. Porque a fé nos leva à oração. A fé nos leva a sairmos de nós. Rezamos também na Ave Maria: rogai por nós, os pecadores. Santa Mãe de Deus, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Estamos proclamando, bendizendo a Jesus nessa hora também. Bendito é Jesus, o fruto do teu ventre. E vamos repetindo isso.
Essa é uma oração. Você está pedindo, mas é uma oração. É diferente desse pai que levou a criança. Se você pode, cura meu filho. Se você pode, se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Tem piedade de nós e ajuda-nos. Se podes fazer alguma coisa. Você, eu e você, temos um Deus que é todo-poderoso. Pedimos, louvamos, podemos fazer os nossos pedidos, não há nada, nenhum mal nisso, não há nada de mal nisso, mas rezamos, oramos, porque a oração, ela é gesto de amor. É por isso que o demônio não saiu com os discípulos, porque eles não amaram. Por princípio, o demônio não suporta o amor entre as pessoas. Tanto é que ele faz de tudo para destruir o amor entre pessoas, entre irmãos ou numa comunidade. Veja logo nos Atos dos Apóstolos, no começo, Ananias e Safira, um casal que vendeu uma propriedade, mas escondeu uma parte do valor e foi entregar só uma parte desse valor para os apóstolos. O que São Pedro vai dizer? Você tinha liberdade de ficar com tudo, ninguém te pediu nada. O que você não pode é enganar a Deus, tentar enganar a Deus. Deus é todo-poderoso, está nos fazendo bem a cada momento. Sofremos, é claro que sofremos. Temos problemas, é claro que nós os temos. Dói a renúncia, dói a ingratidão, dói tudo. Por isso que nós precisamos da seiva, da árvore da vida. O que São Tiago vai dizer? A fé sem obras é morta. Eu amo a Deus, então eu vou desejar o reino de Deus todos os dias. Eu vou bendizer o nome de Deus todos os dias. Eu vou amar os irmãos nessa oração todos os dias. Posso ter as minhas dores, os meus problemas, todo mundo os tem, mas eu preciso amar, eu quero amar. O demônio entra nas famílias para dividir, porque ele odeia o amor. Muito mais o amor a Deus ele odeia. Então, quando esse pai foi lá para Jesus, ele não rezava, ele estava só pedindo, só. Ele não viu Jesus, ele só soube que Jesus curava. Ele não quis saber se Jesus estava anunciando um reino de salvação eterna, como tantos outros daquele tempo e como tantos outros de hoje. Às vezes você vê uma pessoa entrar na igreja, passa ali um tempo, depois você nunca mais vê. Foi curada, pronto, foi embora. Como aqueles 10 leprosos que foram curados, só um voltou para agradecer. Que proporção infeliz essa! 10% das pessoas agradecem a cura que receberam, o dom que receberam. Então, nós estamos vendo essa falta de amor, tanto do pai da criança, e o Pai Nosso é isso, Pai Nosso que estais no céu. Eu quero que todos santifiquem o teu nome, que o seu reino venha a todas as pessoas, que todos sejam perdoados, que todos sejam livres do mal, que todos sejam livres da tentação. É isso, é a oração que é fruto do amor. Esses pedidos são para todos nós, são abrangentes, são para toda a humanidade, todos os seres vivos, para o nosso país, que graças a Deus é cristão.
O México, vi dizer que o México é uma das maiores proporções de católicos da América Latina. Dizem que tem 80% da população do México é católica. Aqui no Brasil não sei quanto, mas é um pouco menos. Mas isso não importa, não é do número que nós estamos falando. Nós estamos falando desse amor, de sair dessa corrente egoísta de me cura daquilo, me salva daquilo, me dá aquele outro, eu quero aquilo, como uma criança caprichosa que não percebe o amor do pai, o amor da mãe, só pede coisas, mas a criança não tem a consciência que nós temos. Então São Paulo vai dizer, fiquem adultos na fé. Vocês não são mais crianças que só pedem. Vocês são aqueles que amam a Deus. Há certa espécie de demônio que só pode ser expulsa pela oração. Na sua casa, na sua família, na sua comunidade. Vai rezando, os demônios vão sendo expulsos. Principalmente no meio de uma comunidade, de uma família, que precisam todo o tempo estar unidos. Essa união, aquela que os demônios mais odeiam a união das pessoas, porque Jesus vai dizer, se 2 ou mais de vós estiverem unidos sobre a terra, para pedir seja o que for, o Pai lhes concederá. Então, nós sabemos da força da oração. Você pode pedir quantas vezes você quiser, mas ame rezando, ame orando o Pai Nosso, adorando a Deus, louvando a Deus pelo seu poder, pela sua misericórdia. Você crê, por exemplo, que Jesus está vivo em corpo, sangue, alma e divindade no sacrário? Eu creio, mas eu não tenho a obra da fé. Eu tenho fé, mas não tenho a obra da fé. Se eu creio que Jesus está ali, eu vou até Jesus. Eu trabalho para ir até Jesus. Eu me esforço, ou mesmo cansado, mesmo com dores às vezes, eu me esforço para ir aonde Jesus está em corpo, sangue, alma e divindade. No sacrário ou na participar da missa, porque eu tenho fé, mas para provar a minha fé eu preciso ter a obra da fé. É isso que São Tiago vai dizer, obra de fé. Eu creio que Jesus é sacrificado em nossos altares, que aquele é o sacrifício que nos resgata de todo mal, de todo pecado, e eu não vou lá. A fé sem obras é morta. Então, eu não tenho fé, eu apenas acredito. Ele vai dizer, vocês creem, fazem bem, os demônios também creem e tremem. Os demônios também creem e tremem. Acreditar, os demônios também acreditam. Só que eles não rezam, eles não suplicam, eles não amam. Então, qual a diferença entre nós e os demônios? É que nós oramos, nós rezamos, nós fazemos a oração, nós renunciamos esse jejum que ele fala. Não é somente você deixar de comer, isso está muito literal no meio de nós. Jejum é sem comer, não. Jejum é muitas vezes deixar o nosso descanso, o nosso conforto, uma parte do nosso, por exemplo, da nossa diversão, abdicar renunciar a uma parte da nossa diversão para estar com Jesus, uma parte do nosso descanso para estar com Ele. Eu tenho fé, mas eu tenho a obra da fé. Eu creio que Jesus está lá, mas eu vou lá. Eu creio que Jesus está presente onde 2 ou 3 estão, então eu faço todo o esforço para estar presente onde meus irmãos estão rezando também. A obra da fé.
acreditar é o que fazia o pai desse jovem. Ele acreditava em Deus, mas ele não rezava. Senão o demônio nem tinha entrado no filho dele. Não precisava nem sair porque não teria entrado. Mas ele não amava, ele não orava, ele não rezava, ele não amava com a oração. Então, peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, a mim e a vocês, para que cada dia mais nós vamos fazendo também esse jejum de buscar a Deus, renunciar ao nosso descanso, ao nosso banho, vai sem tomar banho mesmo se precisar, que você vê que não dá tempo de chegar do trabalho e participar de uma missa, vai sem tomar banho. Eu fui muitas vezes sem tomar banho à missa, principalmente quando eu ia à noite, chegava do serviço, não dava tempo você fazer tomar um banho, mas vamos lá, evita ficar perto das pessoas, se fosse o caso, mas nunca precisou, graças a Deus. Então, vamos pensar nesse jejum também, como aquilo que você se despoja para estar com Jesus, não é apenas você sentar no sofá e ficar 2, 3, 4 horas assistindo coisas, então, que não levam a nada. Então, ou às vezes até mesmo uma missa na televisão. Eu vou assistir a missa na TV, eu posso ir à igreja? Então eu vou lá. O jejum, você vai renunciar. Você vai deixar desse prazer de estar sentado confortavelmente na sua casa, com tudo à tua mão, com tudo as coisas, o conforto que você tem na sua casa, que Deus te dê.